Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora vem o outro lado da moeda, que são os pais. Veja que ele começa dando ordem aos filhos. Porque não adianta o pai ter autoridade e não ser correspondido. Então, por isso que primeiro é preciso preparar os filhos para serem obedientes aos pais. Agora vem os pais. Pais, e vós pais, no versículo 4, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O que é isso? É que tem pai que realmente faz tudo para tornar a vida dos seus filhos um inferno. Tem muitos que são assim. É impressionante como tem pais que são assim. Tem pais que são totalmente relapsos na criação dos filhos e tem pais que são o inverso, são carrascos. Fazem questão de mostrar que eles têm autoridade e com isso eles castigam os filhos, eles impedem os filhos de jogar uma bola, de ter amigo, qualquer coisa assim, só para mostrar que quem manda aqui sou eu. Esse é o pai que irrita o filho. Então, muito cuidado aí. Os dois lados são errados, né? Outro dia mandaram uma foto, é um supermercado, e tem um pai, né, um pai jovem, olhando para o chão. No chão tem uma garotinha, um garotinho, não sei, se esgoelando, aquelas crianças que pulam no chão e começam a se debater assim no chão, e o pai está olhando assim com aquela cara de quem está esperando a criança decidir quando ela vai parar de fazer o espetáculo, né? E os comentários da foto, né, era num site de social, os comentários da foto eram absurdos, porque todos falavam assim: ai, que pai bom esse que deixa a criança extravasar os seus sentimentos, que não interfere na natureza da criança, que não sei... Que pai bom nada, isso é um pai omisso, ele vai colher frutos amargos lá na frente, quando aquele monstrinho ali crescer e virar um monstro grande. Uma irmã nos Estados Unidos, ela dizia assim, tem estado lá que proíbe o pai ou a mãe de disciplinar fisicamente os filhos. É a lei da palmada, né? Lá cada estado tem a sua lei diferente. Por isso que chama Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um país como o Brasil. O Brasil é uma república, é um país só, com um governo, e depois os governadores, mas é um conjunto. Os Estados Unidos não. Eles são estados que se associaram e criaram como se fosse uma comunidade de estados. É como a comunidade europeia hoje, né? Que são diferentes países, mas eles estão juntos, mas ao mesmo tempo eles têm leis e regras individuais. E assim é nos Estados Unidos. Então tem estados lá que você não pode bater na criança, você não pode usar vara, você não pode fazer qualquer coisa contra a criança. Você vai para a cadeia. E uma irmã lá uma vez comentou, ela falou assim: olha, eu prefiro eu ir para a cadeia por disciplinar meu filho do que ele crescer e ir para a cadeia depois, por não ter sido disciplinado. Porque aqueles que são realmente largados à sua própria natureza não vão virar santos, eles vão virar bichos, né? E quem tem filhos sabe que a disciplina é importantíssima, porque ela cria segurança nos filhos. Eu me lembro dos meus filhos, quando eram pequenininhos, às vezes precisava a espátula cantar, né? A gente usava uma espátula dessas de mexer bolo, de plástico pequenininha, ou uma reguinha, que não machucava, né? Você bate no bumbum, o bumbum é só músculo. Tem um irmão que costumava falar que o bumbum é o caminho mais curto para o cérebro de uma criança. Você aplicou a disciplina ali, vai na hora para o cérebro, ela entende na hora como é que foi. Não machuca, não quebra ossos, não humilha, não faz nada. Não bata no rosto, nunca. Isso humilha a criança, né? É humilhação a criança apanhar no rosto. Como é humilhação para qualquer ser humano apanhar no rosto. Quando você quer ofender uma pessoa, dá um tapa no rosto dele. Você não dá um tapa no bumbum dele, você não dá um tapa na perna, no braço, dá um tapa no rosto. Para ofender. Por isso que tinha aqueles duelos, né? Que o cara, para desafiar o outro pro duelo, ele pegava a luva e, pum, batia no rosto do outro. Pronto, no dia seguinte eles iam estar se matando, um matando o outro lá com aquelas pistolas. Mas essa irmã falava: eu prefiro eu ir para a cadeia, por disciplinar meu filho, do que ele ir para a cadeia depois.
E eu reparava muito isso quando meus filhos eram pequenininhos, que às vezes faziam lá uma malcriação, não era nem questão de traquinagem de criança. É muito importante isso. Uma criança quebrar um copo, por exemplo. Você não vai bater numa criança porque ela quebrou um copo. Agora, se ela atirar o copo em você, aí é outra conversa, né? Aí você já está com outro assunto, outro departamento agora. Aí já se tornou agressão. Então, se a criança se sujar, se a criança fez as coisas de criança, não é motivo para uma disciplina rígida, uma disciplina dolorida. Pode, às vezes, chamar atenção, falar, não pode fazer mais isso, ensinar, educar, não é? Agora, quando ela desafia a autoridade dos pais, aí a régua canta. Era assim em casa com as crianças. Se a gente chegasse e falasse para uma das crianças assim, olha, não põe a mão ali, não pode pôr a mão ali. Ah, ela ia lá e punha a mão e ainda olhava para você em tom de desafio. Tipo, e daí? Ó, tô pondo a mão, o que você vai fazer? Logo aprendia o que acontecia, né? E dava aquele choro, aquela coisa. Mas 10 minutos depois estava agarrada na perna da gente, assim, ó. Por quê? Porque ela sentia segurança que tinha alguém colocando limites. Uma criança sem limites, ela vai crescer insegura. Ela vai crescer insegura, vai precisar de psicólogo, vai precisar de um monte de coisa, porque ela nunca puseram limites para ela, nunca explicaram para ela, não vá daqui para lá. A sua cerquinha é essa aqui, olha. A sua segurança está nesse quadrado aqui, olha. Deus fez isso com os israelitas, não fez? Quando ele fala da lei em Gálatas, a lei foi dada, estou tentando lembrar alguma palavra do versículo, é Gálatas 3. Veja que interessante, olha. O que era a lei? A lei, basicamente, era uma série de ordenanças e regras que as pessoas tinham que viver dentro daquele cercado. Tanto é que quando o Senhor Jesus fala que ele é a ovelha, ele é o pastor que entra no cercado das ovelhas, entra no aprisco das ovelhas e as tira para fora, o que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo que haveria um momento quando Israel não ficaria mais num aprisco, num cercado. O que é um aprisco? O que é uma cocheira? É um cercado de tábuas ou de cercas, né? Para manter as ovelhas presas e seguras. Seguras do lobo, contra o lobo. Aquela cerca as mantém seguras. Isso era lei, isso era Israel na lei. A lei era a cerca que mantinha Israel dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Mas haveria um dia quando Cristo viria, o pastor verdadeiro, ele entraria pela porta. Porque tinha o lobo, tinha os outros que não entravam pela porta, não podiam entrar pela porta. Mas o pastor verdadeiro entrava pela porta, entraria pela porta e tiraria as ovelhas de dentro do aprisco e as levaria. Então mudaria o caráter, mudaria de um rebanho preso num quadrado para um rebanho atraído por um centro. A lei mantinha Israel dentro das normas. O Senhor Jesus atrai os seus seguidores. Então como é que tem até um irmão, ele fala uma frase interessante, que o aprisco é um lugar sem centro. É um rebanho sem centro. E Cristo é um centro de um rebanho. Eles não são guardados por cercas, eles são mantidos por atração. É como você ter uma caixinha de imã, de alfinetes. Eles precisam da caixinha, porque senão eles espalham pela mesa. Aí você põe um imã na mesa e joga os alfinetes em cima da mesa. O que acontece com os alfinetes? Eles correm tudo pro imã. E grudam todos no imã. Você mudou a maneira de reunir os alfinetes. E assim é o Senhor, quando ele fala naquela história que ele conta, naquela parábola que ele conta, do dia em que ele irá reunir, haverá um só rebanho, um só Senhor, um só pastor e um só rebanho. Ele não estava falando ali
especificamente da igreja, hein? Nós podemos usar como uma figura e tudo mais, mas a igreja não é ensinada ali nos evangelhos, exceto por 2 passagens, eu acredito. Então é isso que fala aqui, é isso que fala aqui em Gálatas 3, versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Olha, guardados debaixo da lei. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então a lei tinha o seu papel de guardar aquele povo das misturas do mundo, dos perigos do mundo, das impurezas do mundo. E aí ele fala no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é um aio? Aio é a ama seca. Ama seca, babá. A lei nos serviu de babá para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Percebe? Então agora a lei serviu para proteger aquele povo. Não estamos debaixo de aio porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora já somos filhos, então não somos mais meninos, crianças, bebês, protegidos pelo cercadinho. Meus filhos tiveram aquele cercadinho, né? Acho que eu uso até hoje, né? Botar a criança naquela jaulinha lá. Você deixa na sala um cercadinho, ela fica brincando lá dentro. Então era isso que a lei fazia. E os pais, eles têm essa responsabilidade de guardar os seus filhos para o Senhor. Veja que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor. Não obediência porque o governo manda ou qualquer coisa assim. É uma obediência no Senhor. E os pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, Efésios 6:4, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A doutrina a gente sabe o que é. O que é? O ensino do Senhor. Nós devemos criar nossos filhos no ensino da Bíblia. É uma perda muito grande os pais que têm tempo, porque nem todos os pais têm tempo, né? Às vezes trabalham à noite ou coisa assim. Mas os pais que têm tempo e não tiram 1 hora toda noite para sentar com seus filhos, ler a Bíblia juntos, cantar alguns hinos juntos, orarem juntos, eles vão deixar de colher muitos bons frutos depois. Esse é um exercício que toda família deveria ter. Em casa nós tivemos isso desde quando os filhos eram bebês até entrar na faculdade. Aí realmente não deu mais porque aí os horários eram diferentes, cada um saía 1 hora, voltava outra hora. Então aí cada um fazia o seu devocional diário, sua leitura bíblica diária, suas orações diárias, no seu próprio tempo particular. Mas isso foi de grande auxílio. Grande auxílio. Eu fico alegre de ver hoje meus filhos têm versículos que vêm assim da cabeça. Estão lá, desde pequenininhos, eles estavam repetindo aquilo, escutando aquilo, e ficou lá. Isso aí, na hora que eles tomaram uma decisão, a palavra de Deus é que vai entrar em cena para ajudá-los a tomar decisões. Então, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e vós filhos, eu estava no versículo 4, né? Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que é admoestação? A admoestação é a repressão. A repressão, não, outra palavra melhor seria... como que fala a outra versão? Admoestação, todo mundo falou admoestação. Deixa eu ver se eu acho alguma. Educação, não é essa. Não é. A admoestação é pedagogia. Tem uma Bíblia aqui, católica, fala com uma pedagogia inspirada no Senhor. Isso aí a gente fazia com os nossos filhos. Como que era? Se vai dar uma ordem, não é do tipo assim, não faz isso porque eu não gosto. Porque eu não quero, porque eu. Porque se você se coloca nessa posição de topo de autoridade para os seus filhos, o que vai acontecer o dia que você cair desse topo? Porque nós caímos, pais
Pais falham também. Pais não são perfeitos. Pais não são infalíveis. Então um dia você cai dessa sua posição de autoridade, sei lá, você começa a beber, você começa a ir para o mundo, você começa a fazer besteira. Onde ficou toda aquela demonstração que você falava para os seus filhos? Eles vão falar assim, era tudo conversa fiada, o que o meu pai ensinava. Agora, se você os admoesta, se você chama a atenção deles, tendo o Senhor como a referência, não mais você, o Senhor, o referencial é o Senhor. Então, não é tipo, não mexe aí porque eu não gosto, ou eu não quero. Não mexe aí porque o Senhor não gosta. Entendeu? Não fala palavrão porque eu não gosto. Não fala palavrão porque o Senhor não gosta. Não ande em más companhias porque o Senhor não gosta. Não é preferência minha. Porque amanhã eu posso mudar de preferência, achar que as más companhias de hoje são muito legais. Então ande, pode andar assim que o papai aprova essas companhias suas. Pode ir lá fumar um baseado com eles que está tudo bem. Não, não é assim. O Senhor não gosta. Então a criança, desde pequena, ela aprende que tem uma autoridade que está acima da autoridade dos pais, e é a essa autoridade que ela responde. A autoridade do Senhor. Isso é criar na doutrina e a demonstração do Senhor. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.